Então a série tem bastante coisa real ali. A série tem muita coisa real. Por quê? O Chespirito, ele escreveu um livro em 2006 chamado Sem Querer Querendo Memórias, Sim. que é a autobiografia dele. É um livro de mais ou menos 350 páginas, é um livro bem legal, tá à venda, tem edição brasileira. Eu tenho esse livro, mas nem comecei a ler. Você ainda não leu? Não. Quando você assistiu a série? Sim, porra. Gostou da No série? dia, mano. Eu achei maravilhosa. Teve muitas coisas legais ali na série, né? Eu achei a série muito bonita visualmente. Você é um cara de fotografia, você Sim. é onde teu coração vai pegar ali, porque ela visualmente ela é linda, né? Que Muito. série bonita, muito bem Os produzida. personagens eu acho que estão muito parecidos. Concordo muito. totalmente. Eles estão lindos ali, Nossa, né? figurino, iluminação, tá tudo perfeito. Eu achei maravilhosa. É uma produção de alto nível mesmo, assim, né, cara? E ali, quando você lê o livro, você vai perceber que algumas coisinhas não são exatamente como mostrou na série. Então tem muita coisa que é real, tem muita coisa que é romantizada. Só que logo no começo tem um disclaimer na série falando assim: ó, baseado livremente no livro, sem querer querendo, tal. E qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, isso aqui é uma obra de ficção. Eles se blindam de um possível processo. Claro. E ficou muita coisa embolada ali do que é real e o que não é, né? Esse foi meu grande problema com a série de o que é real e o que não é. Tanto é que eu comecei agora a fazer uma série no canal, analisando episódio por episódio, cena por cena. Eu acompanhei, eu Você tenho viu? assistido, eu tenho assistido. Aí agora vai sair, domingo vai sair o do segundo episódio. Dá um trabalho, assim, é uma insanidade, porque é batendo com a biografia. Aí tem coisa que tá na biografia de outros. Tem a biografia do Rubem Aguirre, do professor Girafales, da Maria Antonieta, tem coisa que bebe da fonte dos outros. Uma coisinha ou outra, mas o principal é que ali na obra, eles optaram por seguir algumas linhas e ancorar a narrativa em certos anos. Tem uns erros de data, tem bastante ali, mas sinceramente, eu acho que isso tanto também. faz. Falar, isso foi em 77, não em 78. Isso foi em 59, não em 60. Tanto faz. Isso eu é acho só que... pro fã muito chato, né? É. Tipo o cara Tipo da eu. Marvel ali, Eu com quadrinhos da Marvel ali, pô, Isso. tem que ser o uniforme azul, tem... É detalhe. Por exemplo, eu vi fã muito, né, dessa galera reclamando muito, assim, tipo, não, porque o uniforme da Chiquinha que eles estão representando em 76 já tinha o casaquinho, sabe? Tipo, E aí eu falo, não, assim, eu tento muito não ser chato nesse nível, porque eu acabo reparando por conta do trabalho, é inevitável você ver o que é o que não é. Mas eu tento ao máximo também falar, peraí, isso aqui já é uma chatice muito grande, isso aqui impacta na história? Não impacta. Então, vamos lá, sabe? Eu acho que o que me impactou mais, o que mais me deixou assim com a série, foi a vilanização completa que fizeram do Carlos Villagrán e da Florinda Mesa, que eles mudaram os nomes, colocaram Marcos Barragan, que é incrível. Carlos e Marcos, Villagrán e Barragan, é ótimo. muito bom. É muito bom. E a Florinda Mesa lá virou a Margarita Ruiz, né? Tipo, eles colocaram os dois como grandes vilões, assim. E tem aquele gosto da teledramaturgia mexicana, que é bem... Tem cenas que são bem dramalhonas, assim, bem carregadas no drama, né? Pesado, assim. E eu acho que a série, ela é muito interessante e ela é muito bonita. É uma série... É incrível ver o assunto Chespirito ganhar uma notoriedade dentro de um streaming gigante como o HBO Max. Mas tem que saber, todo mundo, é importante saber que tem ficção sim. Eles mesmos falam e de fato tem. Tem coisa que não tem embasamento, nada documentado ali, que você fala, não faz muito sentido isso na vida real. Tem coisa que acontece que tem documentado coisas que eu falo assim, não, tem documentado que não foi assim. Então tem alguns detalhes assim. Essa parte da vilania ali, do antagonismo do Kiko e da Dona Florinda, teve alguma coisa desse tipo mesmo? Porque o Kiko tem muita confusão com o Chaves, processos, o caramba, babá. E a Dona Florinda, eu acho que é mais o desafeto dos filhos, né? Isso, provável. É, exatamente. Assim, no caso do Carlos Villagrán, do Kiko, ele... Quando ele sai de Chaves, ele resolve seguir a carreira solo. Isso é... Ele fala que... Tem uma entrevista dele da época que ele fala que pediu as contas no dia 19 de janeiro de 79.
Então foi bem ali, comecinho da última temporada de Chaves que a gente tem, tal. Até um fato disso lembra o episódio do cinema, o do filme do Pelé? Sim. Se você reparar, o Kiko não está lá, é o primeiro episódio sem ele. Logo no começo do episódio, a dona Florinda vem com Chaves e Kiko, entra na vila, e o seu Madruga, por que você não levou seu filho? Fala, não esqueceu que ele foi morar com a madrinha rica? Então ali eles já dão a primeira coisa, ele foi morar, ele saiu do elenco. Kiko já não tá nesse episódio por isso. E assim, segundo, aí vai daquela coisa, cada um conta o seu lado da história. Até então, o Carlos, pelo jeito, ele teve pequenas brigas com praticamente todo mundo. Pelo que consta de relatos da época, muitas pessoas ali, a própria Chiquinha fala, Maria Antonieta fala que teve rusga, que quando ela volta pro elenco 75, ele fala que ele tinha que ganhar um pouco mais do que ela. Ele, pelo jeito, foi um cara que, assim, o sucesso foi subindo, subindo, subindo. E ele pede demissão pro Roberto. E o Roberto fala, bom, pode ir e tal. E aí ele fala, mas eu queria continuar interpretando o Kiko. E aí o Roberto fala, tudo bem. Só que aí o Roberto coloca uma condição de falar, você pode interpretar o Kiko em outros lugares, desde que você acredite a mim, porque o personagem é meu. E ele fala, não, o personagem é meu. E aí ele processa o Chespirito. E ele perde. E isso logo que ele sai. Pelo jeito, no momento que eles estavam todos juntos, não teve tanta briga. O grande problema foi depois que saiu. Já o Carlos Villagrán, por sua vez, fala: o Roberto me pediu 40% de todo o lucro, de tudo que eu ganhava, pelo uso do personagem. E quando eu neguei, ele ligou para todas as emissoras e ele impediu que eu trabalhasse em todos os lugares. O Roberto nega isso. Quem tá falando a verdade, infelizmente a gente não sabe, são as versões dos dois. Roberto fala que nunca fez nada disso. Tanto é que o Carlos sai e vai trabalhar em outro país. Ele fica um tempo sem trabalhar. O primeiro piloto que ele tenta fazer é na Argentina, em 80. Programa que nunca foi pra frente. Depois ele vai pra... acho que logo depois de a Venezuela, se eu não me engano. Enfim, ele só volta a trabalhar no México depois de 10 anos, quase. Assim. Caramba! Que aí vem aquele Kiko na vendinha, com o seu Madruga já mais velho. Já deve ter visto uns cortes disso. Já vi algumas coisas. Aquilo é o Ake Kiko, uns 10 anos depois, é uma outra série dele. Mas depois do Kiko já ter feito várias outras coisas. Que ele se vestia de branco, ele tinha roupinha branca. Isso. Ou esse era antes ainda? Esse é o Federico, que é 82. Caramba! Então ele foi tentando fazer variações. Você vê, não é Kiko, é o Federico. Então ele foi tentando fazer variações até ele uma hora usar Kiko como K-I-K-O. Porque o personagem registrado é Q-U-I-C-O. Então toda vez que você vê K-I-K-O é o Carlos Villagrán em carreira solo. Toda vez que você vê Q-U-I-C-O é o Kiko do Chaves. Sim. Vamos dizer assim. Então a treta do Kiko é mais por aí. Da Florinda Mesa, é provável mais um desafeto dos filhos mesmo. A única pessoa que fala que teve problemas com ela e que, segundo os filhos do Ramon Valdez, do seu Madruga, porque ele sai em 79, depois ele volta no começo de 81 e sai em 81 mesmo. Quando ele tem essa segunda saída, nessa época a Florinda já estava com o Chespirito, o segundo consta, ele chegou no Chespirito e falou assim, cara, eu te adoro, mas eu não suporto a sua mulher. Porque ela tava com mais poder de decisão sobre as coisas e tudo. E, por exemplo, você vai ver a entrevista da Maria Antonieta, da Chiquinha, ela teve desafeto com a Florinda ali e tudo, por uma série de questões, mas também porque ela era muito apegada à primeira esposa do Chespirito. Então tem coisa dela com o Kiko, porque de fato os dois tiveram um breve relacionamento no começo da década de 70. Então a Florinda esbarra em algumas coisas, mas desafeto é muito mais com a questão do seu Madruga. Ele sai, tipo, lá em 81, com uma coisa meio... até onde a gente sabe, sai como uma coisa meio... eu não quero mais trabalhar com ela, sabe? Então aquela coisa que tem na série ali, dela mandando... lógico, tá teatralizado ali, né? Mas Sim. ela querendo mandar no elenco, reclamando ali, provavelmente tem um fundo de verdade ali. Deve ter um fundo de verdade, sim. Pelo que consta, pelo que eles falam, ela foi ganhando cada vez mais espaço porque ela virou a esposa do patrão. Então ela começou a dar mais pitaco e tudo. Aqui é que a série, eu acho que eles colocam ela o tempo todo muito como vilã, em até momentos que não tem muito... como que eu posso dizer? Não faz muito sentido. Um exemplo que eu até comentei num vídeo foi
Na série, quando a Maria Antonieta sai, e depois ela volta em 75, não sei se você lembra, mas tinha um papel de Chapolin que era pra... Enfermeira. Que era de enfermeira. Sim. Aí vai lá e ela fala, não, eu que tinha que estar fazendo e não sei o quê. No livro da própria Maria Antonieta, uma autobiografia dela, ela fala que ela foi meio que sabotada, vamos chamar assim, porque ela volta, que ela encontrou com o Chespirito no começo de 75 e falou, cara, eu não tô feliz no meu outro trabalho, que eu tava numa concorrente, posso voltar? Ele fala, volta, vamos deixar você com tudo que você já tinha, beleza? Passa no escritório lá na Televisa segunda. Porque a Maria Antonieta era a mocinha do Chapolin em todos os episódios. Ela era... Eles disputavam muito uma coisa que hoje é meio, assim, irrelevante, mas quem eram os primeiros a serem creditados na abertura. Isso era o status. Os primeiros creditados. Então, se você for ver episódios de 73, você vai ver a Maria Antonieta de las Neves sendo creditada logo no começo. Porque ela tava com o X-Espírito desde 70. E ela era meio que a mocinha de tudo ali. Ela sai em 73, a Florinda entra nesse lugar. Ela era outra mulher do grupo, ela começa a ser a mocinha do Chapolin, começa a ser não sei o quê. Quando a Maria Antonieta vai assinar o contrato na segunda-feira, como o X-Espírito falou, ela senta do lado do diretor da Televisa, o X-Espírito do lado, e o diretor fala, meu, você vai ser a última acreditada, você não vai voltar ganhando nem um centavo a mais do que você ganhava, você não vai ser a mocinha do Chapolin mais, esse lugar é da Florinda, e o X-Espírito fica quieto do lado, e consciente com tudo. Isso é o relato dela. Quando ela fala assim, eu voltei com um balde de água fria, mas eu voltei mesmo assim por amor ao grupo. E ela tá escrito assim, eu até cheguei a pensar se foi alguma coisa relacionada a Florinda e o Carlos terem falado alguma coisa pro Chespirito, se fizeram a minha caveira de alguma forma, mas eu cheguei à conclusão que não teve nada disso. Foi só uma questão do Chespirito não ter muito pulso firme. Então tá documentado que ela fala, não foi a Florinda que brigou, foi o diretor. Porra. Na série colocaram a Florinda, não... Ela falou, epa, não, esse lugar é meu. Então, assim, fala, não, mas a Maria Antonieta tava lá, ela deu consultoria na série. Sim, mas ou ela mentiu na consultoria ou ela mentiu no livro. Porque a história não bate. Não é essa, né? Não é essa, isso é o que tá no livro. Então, assim, tem momentos muito verdadeiros, é claro, mas tem toda uma ficção também por ali. Eu achei a série um pouco curta também. Sim. Porque não deu pra mostrar todos os personagens, né? Você tem muito pouco de cada um. Que nem toda vez que o Kiko aparece, ele é o vilão. Só o vilão. O tempo todo o vilão. Não tem nada legal do Kiko. E não é possível que ele era assim o tempo inteiro. Exatamente. Não é possível. Por mais que tenha tido uma briguinha, por mais que ele tenha sido meio mal em alguns momentos, que provavelmente foi pelos relatos. Por mais que a Florinda tenha sido meio mandona depois, por mais que essas duas figuras tenham dado margem, não é possível que eles nunca foram bacanas, nunca foram legais, sempre foram dois vilões. Então, assim, eu já vi alguma entrevista eu vi há pouco tempo, não sei a veracidade disso, mas que o Roberto Gomes Fernandes, o filho do X-Espírito, que encabeçou a criação, ele falou que a ideia inicial era ter 20 episódios. O que faz muito sentido quando você percebe que o ritmo é muito atropelado. Principalmente nos 2 primeiros episódios. Assim, o primeiro episódio, eles amassaram 30 anos do cara em um episódio só. É muita coisa. Se você for ver 40 minutos pra falar de 30 anos, Porra. É muita informação, sabe? Então, faz sentido. Eu acredito que eles cortaram muita coisa ali. Eu acho que, inclusive, devem ter gravado. Aí agora estão falando de talvez uma segunda temporada, ainda não bateram.